Fala galera, tudo bom com vocês? Ó, tem paraço que eu não passo aqui para gravar um vídeo. Tava vendo essa semana o último vídeo que eu postei. Falei, tô em débito com a minha galera para falar sobre aviação. É isso aí, tem uma novidade massa para contar para vocês, tá, gente? Acabei de concluir o meu curso de comissário de voo, tô muito feliz. Ainda não sou comissário de voo, tá, gente? Eu só tenho o curso, eu ainda tenho que passar por algumas etapas importantes nesse processo, que é a prova da ANAC, o certificado médico aeronáutico, para me tornar apto a ser comissário, tá? Entrar num processo seletivo ainda de uma companhia aérea e, se Deus quiser, em breve a gente vai voar juntos. Está na vontade do nosso Senhor Jesus Cristo, na vontade de Deus e de Nossa Senhora da Penha, para que isso venha acontecer. Mas hoje nós vamos falar o porquê, para quê, quem é o comissário de voo que está ali. Para a primeira coisa, nós vamos desmistificar esse negócio que comissário está ali para servir lanche, tirar foto bonita com a gente. Desmistifica isso que eu vou contar para vocês nesse vídeo. Então, bora parar de enrolação. Editor, solta a vinheta aí. Pois é, gente. Para começar, o comissário de voo não é um garçom dos céus. Poxa, tira isso da sua cabeça. Tira isso. Ele é um agente de segurança de voo. Preste atenção nesse nome, agente de segurança do voo. Ele é o auxiliar direto do comandante e do primeiro oficial, aquela galera que está lá comandando a aeronave no cockpit, na cabine de pilotos. Ele tem que estar atento a tudo, a você, ao que está acontecendo dentro do avião, aos equipamentos, a qualquer situação que ele possa imaginar que vai gerar um risco. Ele já tem que estar pronto, preparado e sabendo o que tem que agir de forma rápida, simultânea, em equipe, um trabalho colaborativo de muita gente para salvar e garantir que você chegue, que você saia do seu ponto A e chegue no seu ponto B seguro, vivo e sem nenhum problema. Então nós vamos começar a desmistificar esse negócio de que comissário é garçom do céu, porque não é. Nós somos agentes de segurança de voo. Então você vai vir aqui agora comigo para a gente entender essa parada toda. Para começar, tá, gente? Toda profissão tem uma regulamentação, tá? Existe uma lei de regulamentação e o comissário tem, né? Os aeronautas, na verdade, têm uma legislação específica da ANAC, que é a Lei 13.475 de 2017, conhecida como a Lei do Aeronauta, que ali ele vai definir quem é quem dentro da aeronave, né? Quem é o piloto, quem é o primeiro oficial, chefe de cabine, comissário auxiliar, e vai trazer ali quais são as funções e os fazeres de cada um ali. Então, para começar, o que diz a Lei 13.475, ela define o comissário. Vou ler aqui na íntegra no seu artigo: auxiliares do comandante encarregados do cumprimento das normas relativas à segurança e ao atendimento de passageiros a bordo. Entenderam bem? Cumprimento de normas relativas à segurança. Então, ou seja, a segurança sempre virá em primeiro lugar. Se a gente tiver no meio de um serviço de bordo e anunciar aviso lá de afivelar cinto, porque nós vamos passar por uma área de turbulência, cara, você pode ficar certeiro disso, que o seu lanchinho não vai chegar, os comissários vão travar o carrinho ali, vai cada um para o seu lugar. Se der tempo de tirar o carrinho e colocar no lugar seguro, vai colocar para manter seguro. Depois que acalmar, volta o serviço de bordo. Então, primeiro vai vir a segurança, tá? A sua segurança e a segurança da tripulação inteira. Todo mundo tem que estar muito seguro. Então, o atendimento é importante, mas a segurança vai vir em primeiro lugar. Isso daí, gente, não está sendo dito por qualquer coisa, não. Existe uma regulamentação, tá? Uma regulamentação brasileira da aviação civil, a RIBAC número 121 da ANAC. A ANAC é a Agência Nacional de Aviação Civil, que essa RIBAC 121, ela traz a regulamentação da operação de voo, tá? Do voo comercial aqui no Brasil, né? Que exige
que o comissário ele passe por um curso, um treinamento inicial, reciclagem constante, gente, reciclagem constante. O comissário ele é checado, ele é avaliado, às vezes por agentes da ANAC ocultos dentro de um avião, se passando como passageiro para saber se está tudo sendo acontecido da forma muito correta, ou seja, a gente trabalha o tempo inteiro, o comissário trabalha o tempo inteiro na premissa principal de tem que tudo estar seguro dentro dessa aeronave, né? Então, a gente passa por reciclagem de emergência, primeiros socorros, combate a fogo, evacuação, sobrevivência na mata, sobrevivência no mar, né? São cursos e treinamentos exaustivos para gerar memória mental do que tem que fazer, memória física, do que se acontecer na vera mesmo, o comissário está preparado, porque se acontecer um acidente, quem lidera a evacuação e toda a situação de emergência vão ser os comissários, os pilotos, né, o primeiro oficial e o comandante vão estar lá fazendo as coisas de cockpit, e a gente lá atrás mandando, descendo o bambu, fazendo com que as coisas aconteçam e que todo mundo saia bem o máximo possível, né? Então isso daí é uma função de segurança do comissário de voo, né? Então, mas o que que eles fazem ali naquele momento, antes, durante e depois do voo? Cara, para início de conversa, existe um momento chamado de briefing, que ali vai conversar comandante, primeiro oficial, chefe de cabine, comissários auxiliares, para falarem sobre aquela perna de voo, sobre aquele voo que eles vão fazer. O que que vai encontrar, que horas que vai ser serviço de bordo, se vai ter algum paciente com alguma necessidade especial, se tem alguma situação de ameaça dentro do voo, se tem algum tipo de carga, né? Vai se dizer se tem alguma área de turbulência, vai definir um monte de coisa ali naquela conversa inicial, feita numa salinha em segredo ali, porque ninguém pode ficar ouvindo as coisas, porque é o planejamento daquele voo que vai acontecer, onde cada um vai falar a sua parte, o que, que vai fazer e vão se definir os papéis, tá? Então, antes de tudo, fez o briefing, agora nós vamos entrar no avião, tá? Então ali o comissário vai fazer toda a inspeção da aeronave, toda a inspeção de cabine de passageiros dos pacientes, observando os equipamentos de emergência, onde eles estão, fazendo o checklist daquilo que se está ali no lugar. Ele tem que ter certeza, ele tem que saber onde está a machadinha, onde está o desfibrilador, onde estão os cilindros de oxigênio, onde estão os extintores de incêndio, ele tem que saber tudo, tá? Porque se precisar, ele já sabe exatamente onde está, o que, que tem que fazer e o que, que ele tem que finalizar ali nessa proposta. Então ele vai saber sobre colete, ele vai orientar sobre uso, né? Vai falar aquela frase clássica, e respeitem muito isso. Em caso de despressurização, máscaras de oxigênio cairão sobre suas cabeças. Puxa, coloque primeiro em você para depois auxiliar ao passageiro ao seu lado. Por que isso? Porque existe um tempo útil de consciência situacional que pode durar menos de 15 segundos para você pegar essa máscara, puxar e colocar no seu rosto. Se demorar demais, você não consegue respirar. Então, primeiro você, depois você ajuda o outro. Porque ao invés de uma vítima, vão ser duas se você coloca primeiro no outro. Então, entendeu? Sacou? E vocês prestam atenção de verdade nas orientações de segurança do comissário, ou vocês estão vendo Netflix, estão vendo revista, estão ali no WhatsApp ainda, mesmo a galera já tendo pedido para colocar no modo avião? Coloca aqui no comentário o que, que você faz. Presto atenção ou fico distraído? Bota aqui, eu quero saber no comentário o que, que vocês fazem nesse momento aí. Então, a gente vai chegar com essa antecedência para chegar tudo, tá? Até mesmo o funcionamento de portas, né? Porta é tudo aquilo que a gente entra e sai. E das saídas de emergência, que são lugares que a gente vai sair em emergência, como por exemplo, sobre as asas de uma aeronave. A gente tem que saber se está tudo funcionando, se o passageiro que está ali numa saída de emergência ele está apto a utilizar aquela saída caso aconteça alguma coisa. A gente tem que tem critérios para isso, que eu não vou falar aqui porque isso é coisa de comissário, tá? Existem critérios para as pessoas estarem ali, porque a gente tem que garantir segurança
segurança, que aquela pessoa saiba abrir, manusear aquela porta e não causar nenhum tipo de obstrução que impeça as outras pessoas sair. Nós vamos olhar se as escorregadeiras, né, os slides infláveis, tecnicamente chamando, vão funcionar, se a gente vai precisar. Se precisar de usar numa situação de emergência, a gente tem que saber até se a gente pode abrir ou não, olhando para uma janela, para saber se vai acontecer alguma coisa se eu abrir aquela escorregadeira. Então, é tudo muito pensado e muito planejado num curso que a gente faz, super detalhado, com um monte de informação, tá? Que a gente precisa saber. Cara, até noções de parto a gente aprende. Né? Apesar de eu ser enfermeiro, né, de ter feito parto durante a minha faculdade, cara, um parto num avião é diferente do parto dentro de um hospital. Então a gente não vai fazer parto, não vai fazer cesárea, nada disso, mas a gente tem que saber lidar com essas situações de perda de consciência, de paciente desmaiado, de paciente em parada cardiorrespiratória. Isso eu estou falando das emergências, mas o correto é evitar que qualquer coisa dessa aconteça. Então, quando você olha lá para o comissário, lá na hora que você entra, ele te dando olá, bom dia, seja bem-vindo ao nosso voo, ele já está te avaliando ali naquele momento, sabia disso? Avaliando o comportamento, como é que você anda, se você tem alguma necessidade especial, se você está alcoolizado, se você está sob efeito de alguma substância, porque ele vai ficar de olho em você durante o voo, não para te vigiar, mas para impedir que algo ruim aconteça com você e que comprometa a segurança do voo naquele momento por causa de alguma pessoa. Em algumas situações, tá, gente? Os comissários vão até indicar a equipe de solo que removam uma pessoa que possivelmente, com grande chance, vai causar algum transtorno durante o voo e vai ameaçar essa segurança durante a nossa viagem, tá? Então, se não tiver tudo pronto, tudo ok, tudo certinho, meu irmão, vou te falar, o avião não sai nem do portão, tá? Ele não vai nem fazer o pushback. E quem dirá pegar velocidade para subir e voar. Tem que estar tudo certo. É claro que vai se tentar, se tem alguma coisa fácil de resolver, o pessoal lá da Manus, o pessoal da manutenção vai consertar, às vezes vai causar um atraso, mas se não tiver jeito de consertar aquilo, ou troca de aeronave ou cancela voo. Por quê? É mais importante a gente atrasar um voo, cancelar um voo, do que colocar um avião no ar em falta de segurança e causar um dano maior, que o dano maior a gente sabe qual que é, né? Perder a vida ou ter um grave acidente, um grave trauma aí que acontece. Então o comissário ele está ali monitorando os passageiros, né? Constantemente. Não é só servir café. Durante o servir o café, a gente também está observando, tá? Como a pessoa tá, se ela tá ansiosa, se ela tá com medo, se ela tá atenta, se ela tá sonolenta, se ela tá sob efeito de alguma coisa, né? A comida é importante, às vezes, peçam, tem sede, peçam, aperta o botãozinho, mas tenham consciência de apertar lá a chamada de passageiro. Se tiver num momento de afivelar cinto, não chama, só se for realmente importante. Só saia para ir no banheiro se realmente estiver muito apertado e o aviso de cinto estiver apagado, tá? Porque isso é segurança. Então a gente está ali preparado para tudo, né? Se o passageiro passa mal, o comissário ele é preparado para atender num caso de perda de consciência, de desmaio, de náusea, de vômito, né? Existe todo um protocolo que eu não vou falar aqui porque isso é coisa bem específica, tá? E é uma questão ética também para se seguir, né? Então, o comissário ele é preparado para atender esses primeiros socorros e não sozinho, em equipe, porque tudo ali dentro não se dá muitas vezes para fazer em uma pessoa só. Então, a pessoa identificou lá na sua área que ela está cobrindo dentro da aeronave, ela vai pedir ajuda a outra pessoa, alguém vai ter que avisar o comandante que está acontecendo alguma coisa dentro da aeronave para ele poder tomar uma decisão sobre o que fazer, se continua a viagem, se alterna para um outro aeroporto, se para ali naquele momento no primeiro aeroporto pronto, então isso é importante, tá? Então a gente é preparado para pacientes que passem mal durante do voo. A gente o comissário tem um nariz, tá? Nariz e olho treinado, tá? E ouvido treinado
para qualquer coisa. O nariz é treinado para identificar qualquer tipo de fumaça, porque a gente sabe, onde há fumaça, há fogo, né? Então, sentir o cheiro estranho, cheiro de fumaça, o comissário já sabe exatamente agir, ele já sabe da onde provavelmente está vindo aquele cheiro, ele vai intervir imediatamente dentro das técnicas de segurança, por quê? Fogo a bordo é uma das maiores emergências aéreas que podem acontecer. Raríssimo de acontecer, mas a gente tem que estar atento. Por isso que vem aquele aviso de não fumar dentro do voo, porque tem uma galera, às vezes, aí, que coloca a bituca de cigarro dentro do cesto de papel higiênico. Para você ter ideia, o comissário ele já é tão atento a isso que às vezes pode ter lá uma mula sem cabeça que coloca, que resolve acender. Primeira coisa, na hora que ele tentar acender, o avião vai gritar que tem alguém acendendo fogo ali e os comissários vão achar diretamente onde a pessoa está acendendo cigarro. Mas já sabendo que pode ter essa cabeça de porco aí fazendo isso, a gente já molha um pouquinho antes as lixeiras, porque se alguém fizer isso, papel molhado não pega fogo. Olha só a percepção, né? Tá vendo o que é a segurança e a importância dessa segurança toda? Então, a gente é treinado o tempo inteiro, o comissário ele é treinado o tempo inteiro para até cansar, né, gerar memória mental e memória física para situações de emergência, como despressurização de cabine, o que, que tem que fazer, tá? Se é uma despressurização rápida, moderada ou lenta, o que, que a gente vai fazer? Se tem fogo a bordo, como a gente vai utilizar os extintores, quais são os extintores específicos para cada tipo de ameaça de incêndio. A gente tem que saber tirar pessoas de dentro do avião. Não sei se vocês sabem, cara, mas independente do tamanho do avião e da quantidade de saídas, tá? Saídas, eu estou falando portas, saídas de emergência, independente da quantidade delas, a gente tem que esvaziar o avião inteiro em até 90 segundos. Meu irmão, se você tiver uma ou duas portas funcionando, uma ou duas saídas funcionando, vocês vão ter que tirar 180 passageiros ali em 90 segundos pelo slide inflável, né? Pela escorregadeira que a galera conhece mais popularmente, né? E a gente está o tempo inteiro identificando o comportamento de pessoas, né? Suspeitos, algum tipo de artigo perigoso que esteja entrando ali. A gente vai entrar em contato com a equipe de solo. Existe toda uma barreira de segurança para impedir que elementos perigosos entrem dentro do voo, mas se acontecer, a gente tem que estar atento e avisar a equipe de solo, a depender. Até a Polícia Federal entra na parada aí para poder ajudar, dependendo do que tenha acontecendo, né? E tudo isso, gente, é regulamentado, não é da cabeça de ninguém, não é da companhia aérea que decidiu isso, não. Isso é regulamentado pela ANAC, a empresa tem os seus manuais e seus protocolos de segurança, cada um adequado à sua necessidade, realidade, tipo de avião que voa, né, e tudo mais, né? Então, essas regulamentações exigem que o comissário ele passe por simulações realistas. Cara, eu fiz dia 14 uma simulação realista de salvamento em selva e mar. Cara, é extremamente exaustivo, né? Exige muito da nossa capacidade de resiliência, inteligência emocional, responsabilidade, cuidado com o próximo, que a nossa função ali numa situação dessa de emergência é sobreviver. Então a gente aprende a montar abrigo, a gente aprende a montar fogueira, a gente aprende a caçar, a gente aprende a captar água, a gente aprende a fazer fossa, né? Porque a gente tem que se manter vivo depois disso ali. Então, a gente lida com fumaça, né? Nos treinamentos a gente é exposto à fumaça para saber lidar com fumaça, com fogo, né? Então a gente é a linha de defesa, né? O comissário ele é a linha de defesa ali da, da durante o voo, protegendo ali os passageiros, os tripulantes, tanto os tripulantes da cabine de passageiro quanto os tripulantes da cabine de cockpit, né, que é a cabine técnica, né? Então, o atendimento a bordo ele vai vir como uma consequência, vamos dizer aí um mimo, tá, para a gente até mesmo comer. Imagina um voo internacional, 8, 10 horas, uma pessoa sem comer pode passar mal, não pode? Hipoglicemia é uma emergência que vai acontecer a bordo que vai ter que ser agido. Então, para isso não acontecer, vamos dar comida para o povo, né? Então, é uma medida, é um mimo misturado com a segurança. Lembrando que a segurança da comida é mais importante do que o mimo da comida. Então, isso tudo aí define níveis de emergência, tá? Então, o comissário ele está ali atento, vivo, né?
e sabendo tudo o que ele tem que fazer. Ele tem na cabeça já todo um script. Se acontecer situação A, eu tenho que fazer isso. Se acontecer situação B, eu tenho que fazer aquilo e assim por diante, tá? Então, prestem muita atenção. Uma dica que eu vou dar para vocês de vida, tá? De vida mesmo, para salvar a vida. Comissário orientou fazer alguma coisa, cumpra, porque ele sabe o que está fazendo, tá? Isso é muito importante. Preste muita atenção nas orientações de pré-voo, onde vem lá aquele sonzinho, atenção passageiros, iremos fazer agora a nossa demonstração de segurança, pedimos que todos prestem atenção, então já levanta o olho e presta atenção, que ali vai ensinar a colocar cinto, tirar cinto, usar máscara de oxigênio, vai falar onde estão as saídas de emergência, né? Vão dizer o que vai acontecer se acontecer, se surgir algum evento, que eles estão disponíveis, então prestem atenção em tudo que eles falam e tudo que eles fazem, porque a gente, numa situação de emergência, vai seguir exatamente as recomendações destes comissários, né? Então são profissionais que têm uma lida totalmente diferente aí do que a gente é acostumado, né? Trabalhar de segunda a sexta, de 8 às 18. Não, o comissário trabalha final de semana, trabalha hoje está voando de manhã, daqui a pouco está de tarde, amanhã está de madrugada, às vezes passa a pernoite longe de casa, né? Isso vai depender muito da escala, então não tem feriado, não tem Natal, não tem Ano Novo, mas a gente tem folga, a gente tem hora regulamentada de voo, é tudo dentro das regulamentações da ANAC. Então, acho que era isso que eu queria passar para vocês aqui nesse vídeo, que ficou até um pouquinho longo. Era o que eu queria passar para vocês. Entendam quem é o comissário, para que ele veio, por que ele está ali, e entende que ele é o seu agente de segurança. Então, se você não é inscrito aqui no Hangar Calef, já se inscreva, já deixa aquele seu joinha de curtida que você gostou desse vídeo. Eu acho que você gostou. Comenta aqui embaixo se você presta atenção nas orientações de segurança de voo, que eu quero saber isso de você, quero saber sim. E compartilha aí com a galera. Espero que vocês tenham gostado, galera. Valeu, até o próximo. Então, ó, beijo no coração, um abraço forte de urso e fui. Valeu!